Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Que Deus abençoe muito esse novo dia na sua vida. Eu não sei o que você está passando, nem o que você está vivendo, mas eu sei que Deus é contigo e a mão do Senhor está sobre a sua vida. Nós vamos continuar hoje Atos 6, agora o verso 2, e o texto diz assim: Os 12 reuniram e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos para eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e o ministério da palavra. O tema desse devocional é: todo mundo tem espaço dentro da igreja. Tem espaço na igreja para todo mundo, e eu quero já começar a fazer uma pergunta inicial para você. Qual é, dentro da igreja, uma área que você gostaria muito de servir? Se você pudesse escolher uma área, que área você escolheria? Eu vou te dar um exemplo. Eu gostaria muito de cantar. Não tenho dom, não tenho talento nenhum para cantar, mas quando eu olho para quem canta, eu acho muito legal. Acho muito bonito. Essa seria uma área que eu gostaria. Eu sei que não é para mim, por isso eu não me envolvo nela, mas é uma área que eu gostaria muito de me envolver. As outras áreas são áreas que de alguma forma eu já estou envolvido, como por exemplo, o meu ministério é muito focado em liderança e pregação. E você, qual que é uma área dentro da igreja que você gostaria muito de se envolver? Porque hoje eu quero trazer aqui pra gente as características que são essenciais para você se envolver. O que você precisa fazer então para servir dentro dessa área? E a gente vai aprender isso nesse texto, porque o texto diz assim: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então o texto diz assim: escolham entre vocês. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que estar perto, porque o texto diz: escolham entre vocês. Ou seja, quem não estava entre eles não seria escolhido. Só que hoje muitos cristãos, eles estão aquém, eles estão à parte. Eles chegam atrasados no culto e saem mais cedo. Eles não se envolvem, não têm comunhão, não têm amizade, não têm ligação, não estão servindo, não são conhecidos. Então é muito importante você se envolver, estar perto. Chega 5 minutos mais cedo, fica ali na área do cafezinho, conversa com alguém, se apresenta, se conecta, se ofereça para ajudar. Na hora que o culto acabar, sai um pouquinho depois, fica lá um pouquinho conversando com alguém, se apresenta. Se ninguém te procurar, procura você alguém. Se ninguém te convidar, convida você alguém. Se ninguém te abraçar, abrace você alguém. A primeira coisa que você tem que fazer é estar perto. A segunda coisa é ter um bom testemunho, porque olha o que o texto diz: escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Então, se você quer servir, se você quer fazer a diferença, se você quer liderar, é imprescindível que você tenha um bom testemunho. É muito ruim quando você se envolve, quando você lidera, mas você tem um mau testemunho. Isso pode manchar a imagem da igreja. Isso pode atrapalhar a vida daqueles que são pequeninos na fé. Nos últimos dias, nós temos escutado tantos escândalos envolvendo a igreja brasileira, e isso faz com que muita gente se afaste. Isso faz com que muita gente não queira mais se envolver. Então, é muito importante que você tenha um bom testemunho. Corrija a sua vida. Se você está devendo dinheiro para Deus e mundo, sabe, senta com cada pessoa, negocia a sua dívida. Se você tem pendências com alguém, senta com essa pessoa, resolva, fecha as brechas. A Bíblia diz que nós temos que ser irrepreensíveis. E irrepreensível não é alguém que não erra. Irrepreensível é alguém que está acima da repreensão, mas porque ele corrigiu o seu erro. Ou seja, quando alguém chegou para ajustar ele, ele agradece e fala: obrigado, mas eu já corrigi. Muito obrigado, mas eu já consertei. Muito obrigado, mas eu já me ajustei. Então tenha um bom testemunho. A terceira coisa que você precisa fazer para se envolver é ser cheio do Espírito Santo. É buscar o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós podemos ter o Espírito
mas que nós também podemos ser cheios do Espírito Santo. Sabe, eu ficava impressionado no Antigo Testamento quando Moisés descia do monte e o rosto dele ficava iluminado. Como eu queria isso! Até que o Espírito Santo uma vez ministrou ao meu coração que o rosto iluminado do Antigo Testamento nada mais é do que o fruto do Espírito no Novo Testamento. Quando alguém encontra outra pessoa que é amável, bondosa, que tem paz, que tem alegria, que é longânima, ela fica tão espantada quanto as pessoas ficavam lá no Antigo Testamento e viam Moisés com o rosto iluminado. Então, seja cheio do Espírito Santo. E como que a gente sabe que você está cheio do Espírito Santo? Pelo fruto do Espírito. Pelo fruto do Espírito, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem amor, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, paciência. Ela tem o fruto do Espírito Santo. Seja você alguém que tenha o fruto do Espírito Santo. E em quarto e último lugar, seja sábio. Então, esteja perto. Em segundo lugar, tenha um bom testemunho. Em terceiro lugar, seja cheio do Espírito Santo. Em quarto e último lugar, o texto diz assim: escolham 7 homens entre vocês que tenham bom testemunho, que sejam cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Agora, o que a Bíblia diz sobre sabedoria? Ela diz que se você não tem, você pode pedir. E quem pede, recebe. Todos os dias eu peço a Deus discernimento espiritual e sabedoria. Qual foi a última vez que você pediu a Deus sabedoria? Peça a Deus discernimento e peça a Deus sabedoria. Inclua isso nas suas orações diárias. E olha, se você é alguém que está perto, com amizade, com proximidade, se você é alguém que dá bom testemunho, se você é alguém cheio do Espírito Santo, se você é alguém sábio, você vai ser escolhido para fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Você vai ser levantado para fazer a diferença na sociedade. Então não basta querermos, é necessário nos ajustarmos, nos adaptarmos, corrigirmos a vida para fazermos parte daquilo que Deus está fazendo. E nesse sentido eu quero orar por você. Pai, abençoa para que essa pessoa ela esteja perto, Pai. Ó Deus, aproxime ela da igreja local, traga ela para perto, Senhor, conecte ela com os irmãos em Cristo, coloque ela no corpo que é a igreja, Jesus. Abençoe, Deus, que ela tenha amigos espirituais, dá para ela unidade, Pai. A segunda coisa que eu peço para ela é um bom testemunho, que o Senhor ajude ela a corrigir a vida, a ajustar a rota, Pai, a fechar as brechas, ó Deus. A terceira coisa que eu peço é que ela seja hoje, Deus, cheia do Teu Espírito Santo, que ela tenha o fruto do Espírito Santo na vida dela, Pai. A quarta coisa que eu peço, Deus, é que o Senhor dê para ela discernimento e sabedoria. E que o Senhor venha fazer com que tudo isso possa convergir, Pai, no fato dela ser tremendamente usada pelo Senhor dentro da sua casa, na cidade, na igreja, em todos os lugares que ela passar, que ela seja luz, que ela seja sal, que ela faça a diferença. Essa é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Queridos, todos os dias o nosso devocional está aqui no YouTube às 6 horas da manhã. Você não precisa esperar receber uma mensagem de WhatsApp, você não precisa esperar a postagem no Instagram, nem no Facebook. Se você entrar direto aqui no canal e se você todo dia entrar aqui, você vai encontrar esse devocional às 6 horas da manhã. A gente vai continuar mandando na lista de transmissão, nos grupos, a gente vai continuar postando nas redes sociais, mas você não precisa depender disso. Você pode entrar aqui e todo dia, às 6 horas da manhã, esse devocional está aqui. Agora, seria muito importante que você se inscrevesse e ativasse o sininho de notificação, porque aí todo dia, quando postar, você já vai receber essa notificação lá no seu e-mail, no seu celular. Isso vai facilitar muito. Posso contar com você? Todo dia, às 6 horas da manhã, eu te encontro aqui. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.